Era uma tarde tranquila, o sol estava se pondo lentamente atrás da colina, projetando um suave brilho laranja sobre o nosso bairro. Eu estava na cozinha preparando o jantar, com o suave zumbido do rádio ao fundo. Meu filho Eric tinha voltado da universidade para passar o fim de semana. Havia uma energia tranquila e reconfortante na casa, uma espécie de paz que vem com a familiaridade. Eric havia crescido rapidamente, parecia que foi ontem que ele era o menino que me seguia por toda parte, fazendo perguntas intermináveis sobre a vida. Agora, com 21 anos, ele já não era o pequeno que eu lembrava, ele havia se tornado um jovem forte e confiante, às vezes, sem perceber, um pouco distante. A dinâmica entre nós havia mudado à medida que ele amadurecia, e eu ainda estava me acostumando com isso. O jantar estava pronto, e eu o chamei da sala. Enquanto ele se sentava à mesa, notei a maneira como ele me olhava, um olhar diferente, intenso, que me fez hesitar. No início, ignorei, pensando que era minha imaginação. Falamos sobre suas aulas, seus amigos e o quanto ele sentia falta de casa. Mas a maneira como ele falava, a maneira como seus olhos ficavam nos meus um pouco mais do que o normal, me fazia sentir algo que eu não conseguia definir totalmente. Depois do jantar, decidimos assistir a um filme juntos, um hábito que tínhamos antes de ele ir para a universidade. A sala parecia mais acolhedora do que o habitual. A iluminação suave e as almofadas macias criavam uma atmosfera perfeita para uma noite tranquila. Eu não me lembrava da última vez que passamos uma noite tão pacífica juntos. Enquanto o filme avançava, me peguei olhando para ele com mais frequência, percebendo o quanto ele havia crescido. Ele já não era o menino que eu havia criado, mas um homem. Justo quando comecei a sentir uma estranha sensação de desconforto, ele se aproximou de mim no sofá. No início, pensei que fosse algo inocente, mas então sua mão roçou a minha e uma faísca percorreu meu corpo, algo elétrico, algo que eu sabia que não deveria sentir. Rapidamente puxei minha mão, surpresa pela intensidade do momento. "O que houve, mãe?" ele perguntou, sua voz suave e quase preocupada. Eu olhei para ele, meu coração batendo forte, sem saber o que dizer. "Nada, querido, só estou cansada", respondi, tentando dissipar o desconforto e esperando que ele não tivesse percebido a tensão entre nós. Mas eu sabia que algo havia mudado naquele momento, mesmo que nenhum de nós tivesse cruzado a linha. O ar estava cheio de pensamentos não expressos. Ficamos ali em silêncio, o filme passando ao fundo, mas nenhum de nós estava realmente prestando atenção. Levantei-me e disse que precisava ir para a cama cedo, mas enquanto me afastava, não conseguia deixar de sentir que algo havia mudado entre nós. Naquela noite, enquanto me deitava na cama, minha mente estava em conflito. Eu sabia que não poderia deixar esse sentimento crescer. Precisava colocar uma distância entre nós, para o bem de ambos, mas, no fundo, não tinha certeza de como fazer isso. Na manhã seguinte, acordei com uma sensação de inquietação. Os eventos da noite anterior se repetiam na minha mente, várias e várias vezes. Tentei afastar aquele sentimento, me convencendo de que tudo estava na minha cabeça. Ele era meu filho, nada mais, nada menos. Eu o amava profundamente, mas não de uma maneira que pudesse ser mal interpretada. Estava sendo irracional, dizia para mim mesma. Quando desci as escadas, Eric já estava acordado, sentado à mesa da cozinha com uma xícara de café. Ele me cumprimentou com um sorriso, como se nada tivesse acontecido. Talvez realmente não tivesse acontecido nada, apenas um momento estranho que só eu havia notado. Decidi deixar isso de lado, pelo menos por enquanto. "Bom dia", disse, forçando um sorriso e tentando parecer o mais normal possível. "Bom dia, mãe", ele respondeu, sua voz relaxada e calma.
Estava pensando em dar uma caminhada mais tarde. Você gostaria de vir comigo? Uma caminhada. Fazia muito tempo que não fazíamos algo assim juntos. Hesitei por um momento, insegura se queria passar mais tempo sozinha com ele depois do que eu havia sentido na noite anterior. Mas me lembrei de que isso era apenas uma mãe e seu filho passando tempo juntos. Não havia nada de errado nisso. Tudo bem, disse, parece uma boa ideia. Mais tarde, à tarde, dirigimos até uma trilha próxima, um lugar onde tínhamos ido muitas vezes quando ele era mais jovem. O ar estava fresco, o céu de um azul brilhante, e por um momento tudo parecia normal. Caminhamos lado a lado, falando sobre tudo e sobre nada, lembranças, seus planos para o futuro, as típicas conversas triviais. Me peguei rindo, me sentindo mais à vontade com ele, pensando que talvez eu tivesse exagerado na noite anterior. Mas à medida que avançávamos pela trilha, houve momentos em que nossa conversa cessava, deixando um silêncio que parecia mais pesado do que deveria ser. Em certo momento, quando chegamos a uma clareira com uma bela vista do vale abaixo, Eric parou de caminhar e se virou para mim. Você sempre esteve ao meu lado, mãe, ele disse, sua voz suave mas séria. Havia algo em seu tom que me pegou desprevenida, uma vulnerabilidade que me comoveu. Sorri, tentando aliviar o ambiente. Bom, você não precisa se preocupar com isso, brinquei, não vou a lugar nenhum. Ele não sorriu. Em vez disso, deu um passo à frente, seus olhos fixos nos meus. Não, estou falando sério, ele continuou, você sempre foi mais do que minha mãe, você foi tudo para mim. Fiquei congelada, as palavras flutuavam no ar, pesadas, e eu não estava pronta para enfrentar essa realidade. Procurei em seu rosto um sinal de que ele estava apenas sendo sentimental, que era apenas um momento inocente de carinho, mas havia algo em seus olhos, algo que fez meu coração disparar novamente. Eric disse, minha voz mal um sussurro, você sabe o quanto eu te amo, não é? Claro, ele disse, se aproximando ainda mais, eu te amo mais do que você imagina. Meu pulso acelerou, uma mãe e filho não deveriam falar assim, não deveriam se olhar assim. Minha mente gritava para o meu corpo recuar, colocar distância entre nós, mas eu me sentia congelada no lugar. Acho que deveríamos voltar, disse, minha voz trêmula, está ficando tarde. Mas antes que eu pudesse me mover, ele estendeu a mão e pegou a minha suavemente. O gesto parecia inocente, mas a maneira como ele segurava minha mão, o jeito que seu polegar acariciava lentamente minha pele, fez meu estômago se revirar de uma forma que eu não podia ignorar. Mãe, ele disse suavemente, sua voz cheia de algo que eu não conseguia definir, eu não sei como dizer isso, mas senti algo que não deveria, e acho que você também sentiu. O pânico tomou conta de mim, eu puxei minha mão, dando um passo para trás, meu coração batendo forte no peito. Eric, pare, disse, minha voz trêmula, você não quis dizer isso, está confuso. Ele olhou para mim, sua expressão uma mistura de confusão e dor. Não estou confuso, mãe, eu sei o que sinto. Não, disse, balançando a cabeça, isso não está certo. Você é meu filho, nós. Eu nem consegui terminar minha frase, as palavras eram perigosas demais, pesadas demais para serem ditas em voz alta. Eric respirou fundo, seu rosto escurecido pela emoção. Eu sei que não está certo, mas não posso controlar o que sinto, e acho que você também não consegue. As lágrimas encheram meus olhos enquanto eu lutava para manter a compostura. Isso não podia acontecer, eu tinha que parar, antes que fosse mais longe, antes que cruzássemos uma linha que nunca poderíamos desfazer. Sou sua mãe, disse, minha voz quebrada, e te amo, mas não dessa maneira. Não podemos. As palavras ficaram suspensas entre nós, pesadas e sufocantes.
pude ver a dor em seus olhos, a maneira como seus ombros caíram em sinal de derrota. Ele assentiu lentamente, olhando para baixo, como se estivesse envergonhado. Desculpe, sussurrou, eu não queria te deixar desconfortável. Engoli em seco, tentando conter o turbilhão de emoções dentro de mim. Está tudo bem, disse suavemente, embora eu não tivesse certeza se realmente estava. Vamos para casa. A viagem de volta foi sufocantemente silenciosa. Eric não disse uma palavra, e eu também não. O peso do que havia sido dito na trilha pairava pesadamente entre nós, fazendo com que cada segundo que passava fosse insuportavelmente longo. Mantive meus olhos na estrada, minha mente em conflito, tentando entender o que havia acabado de acontecer. Eu não conseguia acreditar nas palavras que haviam saído de sua boca, nos sentimentos que ele havia confessado. Era como se tudo o que eu pensava que sabia sobre nossa relação tivesse sido virado de cabeça para baixo. Quando finalmente chegamos em casa, Eric murmurou algo sobre subir para o quarto, e eu não o impedi. Enquanto ele desaparecia no andar de cima, desabei no sofá, meu corpo tremendo pelas emoções que eu havia reprimido desde aquele momento na trilha. Eu não sabia como dar sentido a tudo aquilo. Ele era meu filho, meu bebê. Mas ele já não era mais uma criança, e estava ficando dolorosamente claro que nosso relacionamento havia tomado um rumo complexo que nenhum de nós esperava. Eu queria acreditar que esses sentimentos eram apenas uma fase, algo que passaria com o tempo. Mas a maneira como ele me olhava, a forma como sua mão ficava sobre a minha, me dizia o contrário. Parte de mim se sentia culpada, como se eu tivesse feito algo errado. Talvez eu tivesse sido afetuosa demais, próxima demais ao longo dos anos. Mas isso não podia estar certo, podia? Uma mãe deveria amar seu filho, cuidar dele, estar ao lado dele. Isso é tudo o que eu sempre fiz, mas agora, tudo parecia manchado por essa estranha tensão, e eu não sabia como consertar. No restante do dia, evitei-o. Me joguei nas tarefas domésticas e em qualquer coisa que pudesse me distrair da confusão que eu sentia. Quando a noite caiu, eu estava emocionalmente exausta, não queria enfrentar o que tinha acontecido, mas sabia que não poderia evitar para sempre. Eric e eu não poderíamos continuar assim, fingindo que tudo estava bem quando claramente não estava. Aquela noite, depois de me virar na cama por horas, ouvi uma batida na porta do meu quarto. Meu coração afundou, eu sabia que era ele. Mãe, posso entrar? A voz de Eric era suave, quase hesitante. Hesitei, minha mente gritando para eu dizer não, para colocar distância entre nós, mas eu sabia que não poderia evitá-lo para sempre. Precisava enfrentar isso, por mais desconfortável que fosse. Entre disse suavemente, me sentando na cama e puxando as cobertas ao meu redor, como se elas pudessem me proteger da tempestade emocional que estava prestes a se desencadear. Meu coração batia forte, e eu sentia um nó no estômago enquanto me preparava para o que estava por vir. Eric entrou no quarto, seus olhos cheios de incerteza, tão perdido quanto eu me sentia. Ele ficou na porta por um momento, seu olhar percorrendo o quarto, como se procurasse uma âncora. Sua hesitação era palpável, e eu podia ver o conflito em seus olhos. Finalmente, depois do que pareceu uma eternidade, ele deu um passo à frente e se sentou na beirada da cama, tomando cuidado para manter distância. Ele abaixou a cabeça, as mãos descansando sobre os joelhos, os dedos se movendo levemente. Desculpe, ele disse, sua voz carregada de pesar, quebrando o silêncio que se instalara entre nós. Eu não deveria ter dito o que disse antes, eu não sei o que me deu. Ele soava vulnerável, quase como uma criança, e isso me comoveu. Assenti lentamente, tentando encontrar as palavras certas. Queria aliviar sua dor, fazer as coisas melhores, mas também sabia que não poderíamos ignorar o que havia acontecido.
Eu sei que é confuso, disse, minha voz suave, mas firme, mas o que aconteceu antes, não pode acontecer de novo, Eric. Temos que ser cuidadosos, isso não é como as coisas deveriam ser. Observei enquanto seus ombros caíam, seu olhar se abaixando ainda mais, e pude sentir o peso de suas emoções. Doía vê-lo assim, mas eu sabia que precisava ser forte, por nós dois. Eu sei, sussurrou, seu olhar baixo, mas é tão difícil, mãe. Eu não sei porque me sinto assim. Tentei afastar isso, mas continua voltando. Suas palavras tocaram algo profundo dentro de mim, senti uma imensa tristeza por ele, e por nós dois, na verdade. Essa não era uma situação que eu imaginava que enfrentaria um dia, mas aqui estávamos, enredados em emoções que nenhum de nós sabia como desenredar. Eu sou sua mãe, disse novamente, minha voz suave, mas firme, isso é tudo o que eu sempre poderei ser. Você sabe disso, não é? Ele olhou para mim, seus olhos cheios de dor, mas assentiu. Eu sei, disse, eu não quero te perder. Você não vai me perder, eu tranquilizei, mas precisamos estabelecer limites, Eric. Estamos nos aventurando em um território perigoso. Por um momento, um silêncio se instalou entre nós, a tensão do mais cedo ainda pairando sobre nós, mas também havia um entendimento tácito de que as coisas não poderiam continuar assim. Ambos sabíamos disso, embora nenhum de nós quisesse admitir. Talvez você devesse voltar para a universidade amanhã, sugeri suavemente. Acho que ambos precisamos de tempo para pensar e dar um passo para trás. Erika sentiu lentamente, embora eu pudesse ver a tristeza em seus olhos. Sim, talvez você tenha razão, disse em voz baixa. Na manhã seguinte, eu o observei enquanto ele arrumava suas coisas, a atmosfera entre nós era pesada, cheia de emoções não resolvidas. Queria abraçá-lo, dizer-lhe que tudo ficaria bem, mas eu não podia, não depois de tudo o que tinha acontecido. Quando ele finalmente saiu de casa, ela pareceu mais vazia do que há anos. Sentei-me no sofá, olhando pela janela, tentando entender tudo o que havia acontecido. Eu sabia que tomamos a decisão certa ao colocar distância entre nós, mas isso não tornava as coisas mais fáceis. O relacionamento entre uma mãe e seu filho deveria ser simples, puro. Mas o nosso tinha se tornado algo muito mais complicado, algo que nenhum de nós sabia como lidar. Com o passar dos dias, tentei voltar à minha rotina habitual, mas já não era o mesmo. A casa estava silenciosa demais sem ele, e me peguei pensando nele mais do que deveria. Esperava que a distância nos ajudasse a esclarecer nossos sentimentos, que nos permitisse recuperar algum equilíbrio, mas, no fundo, eu sabia que as coisas nunca mais seriam as mesmas. Algo havia mudado entre nós, algo que nunca poderíamos desfazer, e eu já não tinha certeza do que o futuro nos reservava. Obrigada por ouvir minha história. Não se esqueça de se inscrever para mais histórias como esta.